é dia de São Martinho I. Diácono da Igreja Romana, Martinho foi eleito ao sumo pontificado após a morte do Papa Teodoro, em 13 de maio de 649, e logo mostrou mão firme no governo do leme da Barca de Pedro. Para deixar isso bem claro ao chefe do poder secular de então, assumiu mesmo antes de ter sua eleição referendada pelo imperador. O Papa Martinho I sabia que as consequências das atitudes que tomou contra o imperador Constante II no século VII não seriam nada boas. Nessa época, os detentores do poder achavam que podiam interferir na Igreja, como se sua doutrina devesse submissão ao Estado. Martinho defendeu os dogmas cristãos, por isso foi submetido a grandes humilhações e também a degradantes torturas. Um ano antes, Constante II tinha publicado o documento que apoiava as teses hereges do cisma dos monotelistas, os quais negavam a condição humana de Cristo, o que se opõe às principais raízes do cristianismo. Para reafirmar essa posição, o Papa convocou ainda um grande concílio, um dos maiores da história da Igreja, na Basílica de São João de Latrão, para o qual foram convidados todos os bispos do Ocidente. Ali foram condenadas definitivamente todas as teses monotelistas, o que provocou a ira mortal do imperador Constante II. Ele ordenou a seu representante em Ravenna, Olímpio, que prendesse o Papa Marinho I, querendo agradar ao poderoso imperador. Olímpio resolveu ir além das ordens. Planejou matar Martinho, armou um plano com seu escudeiro, que entrou no local de uma missa em que o próprio Papa daria a Santa Comunhão aos fiéis. Na hora de receber a hóstia, o assassino sacou de seu punhal, mas ficou cego no mesmo instante e fugiu apavorado. Impressionado, Olímpio aliou-se a Martinho e projetou uma luta armada contra Constantinopla. Mas o Papa perdeu sua defesa militar porque Olímpio morreu em seguida, vitimado pela peste que se alastrava naquela época. Com o caminho livre, o imperador Constante II ordenou a prisão do Papa Martinho I, pedindo a sua transferência para que o julgamento se desse em Bósforo, estreito que separa a Europa da Ásia, próximo a Istambul, na Turquia. A viagem tornou-se um verdadeiro suplício, que durou 15 meses e acabou com a saúde do Papa. Mesmo assim, ao chegar à cidade, ficou exposto, desnudo, sobre um leito no meio da rua, para ser execrado pela população. Depois foi mantido incomunicável num fétido e pobre calabouço, sem as mínimas condições de higiene e alimentação. Ao fim do julgamento, o Papa Martinho I foi condenado ao exílio na Crimeia, sul da Rússia, e levado para lá em março de 655. Em outra angustiante e sofrida viagem, que durou 2 meses, ele acabou morrendo de fome 4 meses depois, em 16 de setembro daquele ano. Foi o último Papa a ser martirizado e sua comemoração foi determinada pelo novo calendário litúrgico da Igreja para o dia 13 de abril. Diante de uma história de vida tão cheia de fé, de tanta luta, quanto sofrimento, não é mesmo? Mas seguiu firme, confiando no Senhor. Seguiu firme, expressando a sua fé. Nós vamos pedir então juntos, rezando, a intercessão de São Martinho I, que ele nos ajude a ter fé, bondade no coração e muita esperança. Deus, Pai de bondade, que concede aos homens e às mulheres a força necessária para enfrentar as dificuldades do cotidiano. Dai-nos, pela intercessão de São Martinho I, a confiança absoluta na vossa presença ao nosso lado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Martinho I,
rogai por nós.